Tá bom. Ó, o marketing é dos números, né? A gente aqui vai louco para trazer novidades e coisas. Marcelo ali do marketing é nos números. Perfeito. Bom, gente, muito Batata obrigado aí doida. pela, muito obrigado pela presença de todo mundo, né? Sempre bom a gente ter essa oportunidade de realizar algumas trocas, né, de experiências, de novidades, de contextos diferentes que a gente tem junto com a Atlassian, e é sempre um prazer eu conseguir participar também dos webinars. Hoje eu não sou o foco principal, né? A gente tem a presença ilustre de duas pessoas que já vou apresentar, mas a ideia aqui, gente, desse webinar, eu acho que todo mundo aqui já entende sobre a ITSM, né? Viu todo o contexto de Atlassian, né? Bastante outros webinars relacionados à ITSM com a Atlassian. E hoje a gente não vai apresentar, né, não vamos apresentar como implementar a classe, a TSM com a Atlassian, todos os passos, funcionalidades e tudo mais, mas é uma dinâmica diferente, né? Vai ser uma roda de conversa mesmo, tá, gente? Entre eu, o André e o Jefferson, tá? Cada um vai ter, a gente tem um roteiro ali, né, que eu vou mostrar que vai ser bem legal para vocês entenderem o nosso storytelling. Mas a ideia é como eu falei, pegar os tópicos que a gente apresenta na tela, cada um falar um pouco, bem num modelo podcast aqui, né, onde a gente acaba só trocando as informações, mas ao mesmo tempo é importante vocês escutarem e a gente não é tão cringe assim, né, a gente é da modernidade, então vocês gostam de escutar bastante, né, então acho que fica legal essa dinâmica e vocês também podem ali fechar algumas tarefas no Gira, né, trabalhar ali em alguns relatórios e dashboards, enquanto nos escutam também, tá? Então essa vai ser a dinâmica só para dar o contexto para vocês, mas vocês estão vendo a minha tela, sempre vai ter um conteúdo ali. Espero que vocês estejam olhando também o Jefferson e o André na tela, se não, configuraçãozinha ali do Zoom ajuda, aí vocês veem quem está conversando, mas vamos lá. Vocês viram os nomes, né? André e Jefferson. Eu sou o Fernando, eu sou o Head de Delivery aqui da ePlayers, né? Trabalho com a Atlassian aí quase 15 anos, né? Tenho uma longa parceria junto com o André também, com o Jefferson, né? Como nosso cliente. Então, eu sempre tenho um prazer, né, enorme em compartilhar esse tempo de experiência para vocês da melhor forma possível, né? Então, eu não atuo mais tão fortemente no técnico, né? Posso estar um pouco enferrujado, mas tem que seguir as tendências, né? Então, a gente tem todo o nosso time aqui que também está presente, que ajuda bastante nisso, né? Mas eu sempre gosto de trazer essas experiências. Então, eu sou o Fernando, Head de Delivery aqui na A-Players, e passo a palavra para o André para se apresentar rapidinho, André, só para o pessoal te conhecer um pouco também. Tudo bem. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Primeiro, claro, agradecer a iPlayers pelo convite. A iPlayers é um partner que tem crescido muito aqui no Brasil, então eu tenho um carinho muito especial, né, por todos vocês, não só pela nossa história, né, já nos encontramos em outras jornadas, mas agora como iPlayers e eu do meu lado da Atlas, a gente tem feito um trabalho muito legal junto. Então é sempre um prazer conversar com vocês e com os clientes. E claro, bom dia a todos, né? Obrigado aí por estarem prestigiando esse webinar. É, eu sou Channel Manager, né? Como diz ali no próprio texto, mas o que isso significa? Então, eu sou responsável pelos nossos canais aqui no Brasil e alguns outros territórios, né? Mas principalmente aqui no Brasil. Eu cuido do recrutamento, eu cuido do desenvolvimento de partners, né? Como e-players e outros, que no final são aqueles que constroem uma interface entre a Atlassian e os nossos clientes. Não sei se você sabe, né? Mas diferentemente de outros players de mercado, de outros vendors, né? Outros fabricantes, a Atlassian tem uma estratégia que é praticamente 100% voltada a canais, né? No SoulKR é 90% das nossas interações com os clientes, elas devem ser feitas através de um solution partner como a ePlayers, e por isso eu tenho esse privilégio, né? Tenho orgulho de ter essa posição de cuidar do desenvolvimento aqui no nosso território. Bom, André, maravilha. O André aí tem uma boa parcela no nosso crescimento, né? Como ele falou, a gente tem uma parceria boa, sempre nos empurrando, né? Nos dando a direção para crescer junto à Atlassian também, algumas estratégias com clientes, né? Então é muito bacana.
relação que nós temos aí. E agora, eu não vou botar muita pressão no Jefferson, né? Mas o título do webinar estava muito voltado, né, para um case de sucesso de áreas de negócio. Então, assim, eu acho, Jefferson, que vai ser uma boa fala para você, para o pessoal entender também, né, como tudo funcionou por trás da ferramenta. Mas o Jefferson Rochelle aqui, trabalha na Infracommerce, né? Depois vai agora passar a palavra para ele, ele explica um pouco o papel dele. Mas, de novo, tenho uma relação muito forte aí com o Jefferson. Nos encontramos bastante no universo Atlassian. Tive a oportunidade de participar da construção, né, de conhecimento Atlassian no Brasil junto com o Jefferson. E, por coincidência da vida, e como todo mundo sabe, né, a área da TI, a área de tecnologia no Brasil inteiro e às vezes no mundo, ela é muito pequena, né? E agora a gente se encontra novamente como parceiros, né? De cliente e players, vamos falar de parceiros. E fico muito feliz da tua presença aqui, Jefferson. Obrigado. Passo a palavra aí para ti se apresentar um pouquinho. Bom, Fernando, obrigado, cara. Eu que agradeço aí pelo convite, pelo privilégio aqui de participar desse webinar aqui para falar desse assunto que é super interessante aqui para todo mundo, né, cara? Como você disse, né, cara, essa nossa amizade e parceria aí com você, o Fernando aí já tem alguns anos e felizmente a gente se encontrou de novo aqui nesse mundo de Atlassian e nesse cenário desafiador, mas ao mesmo tempo muito bacana. Bom, como o Fernando já disse, eu trabalho aqui na Infracommerce, né? Eu sou o Head de Experiência do Cliente e Excelência Operacional aqui dentro da companhia. Sou responsável, né, dentro da vertical de excelência operacional, eu sou responsável por sustentar e evoluir as ferramentas Atlassian, né? E aí não só falando de ferramentas, mas falando de excelência de processo, né, no geral. E do outro lado, a experiência do cliente é conectar, né, todas as interações do nosso cliente marca, que a gente separa aqui, e o cliente consumidor, em todas as pontas de interação que a gente tem aqui dentro, né? Ou seja, converter a excelência do processo, né, que a gente trabalha no background, para levar uma experiência mais interessante e excepcional para os nossos clientes. E é isso, cara. Eu acho que vamos lá discutir como foi essa implementação, os desafios aqui, os pontos positivos. Acho que tem muita coisa para a gente falar, Fernando. E bom dia para todos aí, finalmente. Bom dia para todos. Boa, boa. 2 pontos aqui, né? Vamos deixar o mistério das conversas, né? Desafios para os tópicos, né? Então, a gente acaba já falando muito no início. E segundo, agora eu fui até constrangido de apenas colocar Customer Experience na tua posição aqui, que, cara, você faz muito mais do que isso, né? Nada. Foi bacana, assim, para entender. Até eu não tinha essa profundidade, né? No quão importante é o teu trabalho aí, né, sendo head aí dessa área de excelência, né? Bacana, cara. Beleza. Tranquilo, eu coloco assim também, tudo bem. Boa, boa. Então tá, gente, vamos, antes de falar da agenda, vamos só fazer aquele nosso marketing, né, oficial, que é importante. Mas por que a gente está falando novamente de IT/SM aqui, né? A gente teve alguns webinars ao longo do ano, falamos sobre isso também, mas esse aqui ele é um momento especial, né? Até por isso que a gente está nesse momento mais de descontração, né? Não só apresentar conteúdos, porque no trimestre passado a gente acabou sendo aí parabenizado, né, com a badge de ITSM Specializer, né, que é como se fosse uma especialização que a Atlassian fornece, né, como se fosse não, é uma especialização. São certos critérios para isso, né, são implementações, pesquisa de satisfação, são certificações ITIL, né? Então foi um trabalho bem árduo aí, onde o nosso time de consultoria ajudou bastante. Fizemos um tempo recorde aí, começamos, acho que no mês de junho, terminamos em julho, né? Em 2 meses a gente foi trabalhando forte, junto com o apoio do André e a pressão do André, né? Cara, vamos lá, a ITSM está crescendo, vamos seguir nisso.
e a gente quer focar bastante nisso. Então, parabenizar aqui a iPlayers, todo mundo que foi envolvido, todo mundo já sabe, né, que a gente já parabenizou bastante, mas para os clientes entenderem, né, e os participantes aqui, não necessariamente clientes, mas parceiros e comunidade, que a gente se especializa bastante em ITSM, é bem importante, e no Brasil está bem forte isso aqui, né? O André também vai comentar bastante. Então, parabéns aí, players e todo o nosso time. E aí, nossa agenda aqui, gente, como eu falei, cada pessoa vai ter o seu momento, né? A gente acabou colocando os tópicos, porque eu acho que vai como um acordo. Vai ser bacana porque a gente começa com o André, né, falando um pouco de como foi o ano, né, junto com a ITSM Atlassian, ele trazer algumas visões do que ele viu, né, ele, ninguém mais, ninguém menos, o cara que mais pode trazer uma visão de Atlassian para nós, né. Depois a gente vai para InfraCommerce, né, então a gente escuta um pouco a Atlassian, agora a gente começa um pouco o nosso case, né, junto com o Jefferson. Eu falo logo em seguida dele, mas vocês vão ver que vai ser bem interativo, tá, gente? Eu vou passando ali, vocês vão ver quem vai estar falando, é importante. Fala um pouco da implementação, aí depois o Jefferson volta e fala um pouco um pós, né, do que foi o trabalho de implementação, e a gente fecha com aquilo que a gente sempre ama, né? O que a Atlassian está pensando para frente, né? O que o André pode trazer, né, de feedback, dicas e o que a Atlassian está se movimentando. Tá bom, gente? Então é um storytelling bem legal, acho que vai ficar bem bacana. Espero que vocês gostem aí. E vamos interagindo também, né? Tem o chat, tem o Q&A ali. Vocês viram, quem olha bastante YouTube, essas coisas, né? A gente tem nosso super chat aqui, vocês podem mandar doações também para patrocinar o nosso podcast aí cada vez mais, né? Então, manda mensagem, vamos interagindo e Marcela e o pessoal aqui nos ajuda nas perguntas em qualquer momento, tá bom? Então, primeiramente, vamos com o nosso amigo André, né? Falar um pouco sobre a Atlassian e conta um pouco como foi o ano e tudo mais da tua visão aí, André. Legal, Fernando. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de ano 2023, deixa eu só esclarecer algo para vocês e por que nós estamos falando agora. O ano fiscal da Atlassian, ele vai de julho a junho. Então, nós recém encerramos no dia 30 de junho de 2023, que a gente chama de ano fiscal 2023. Por isso que a gente fala desse período, ele não é o mesmo ano calendário que é tão comumente usado aqui no Brasil. Bom, o que eu posso falar sobre o ano de 2023, né? Eu acho que tem duas perspectivas, certo? Primeiro, existe uma perspectiva bastante objetiva enfim, resultados, números, né? E aí, sendo muito transparente com vocês, foi um ano desafiador. A gente iniciou esse ciclo, e aí eu falo de julho a setembro, né, de 2022, que para nós é o Q1. Muito bem, né? Muito bem. Tá baixo o meu som, pessoal? Deixa eu ver aqui, obrigado. Fazer o seguinte, deixa eu ver se eu vou no Pois áudio. a Aline tinha comentado ali, André, mas Tinha para comentado, mim e não tá agora? baixo. Melhorou, pessoal? Melhorou? Agora melhorou. Melhorou agora. Então Agora tá bom. está alto. É uma feature muito específica que chama volume no microfone. Eu ajustei aqui, eu acho que ficou melhor. Obrigado, pessoal. Então vamos lá. Duas perspectivas para olhar para o ano de 2023. Uma é, enfim, clara e evidente, que são os números. Ano desafiador. A gente começou bem o nosso Q1, julho a setembro. A gente teve recorde em quase todos os números, foi um quarto assim fantástico. Estou falando aqui de Brasil, tá? Olhando para o nosso território. E obviamente que a parte do ITSM, o nosso Jira Service Management, não foi diferente, até porque ele cresce acima, né, numa taxa maior do que os nossos outros produtos. É a nossa linha, né, de soluções que mais cresce. Quando a gente chegou no final do ano, outubro a dezembro, a gente teve algumas surpresas. Pela primeira vez nos meus, sei lá, quase 20 anos, 17 anos, né, de mercado e área comercial, eu vi um último quarter calendário, né, que foi inferior ao quarter anterior. Quem trabalha com vendas, ou dependendo obviamente do segmento, mas em tecnologia a gente sabe que aquele último quarter do ano até dezembro, geralmente é um quarter que acima da média, né, ele desponta. Isso não aconteceu nesse último ano. Claro, eleições, houveram incertezas, né, uma mudança de paradigma econômico, muita gente, né, com medo de uma catástrofe que poderia acontecer enfim, previsões e resultados, e independente da crença política, acho que o ambiente estava instável. Foi
foi um quarter ruim. Depois a gente começa janeiro a março, geralmente férias, é um quarter um pouco mais fraco. Também tivemos, né, uma consequência, um desdobramento desses investimentos, né, represados. Não preciso nem falar também da taxa de juros, né, que, enfim, não facilita muito para o lado de investimento. Entretanto, o último quarter, aí quando eu vou de abril a junho, enfim, pum, a gente estourou de novo. Foi um quarter fantástico. Recuperamos todos os outros quarters e conseguimos manter um ano, em média, né? Quando eu pego só o ano, é uma curva de crescimento muito agressiva, né? Para que vocês tenham uma ideia, a Atlassian cresce em torno, no Brasil, 47% ao ano. É um número fantástico, ainda mais considerando esses cenários econômicos que eu coloquei. Bom, mas tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva de que nós alcançamos. E para falar nessa perspectiva do que foi alcançado, né, e aí não é tão numérico, primeiro tentar resumir para vocês, eu não quero também alongar meu discurso, sobre do que se trata, né, o ITSM da Atlassian. Vamos lá. É fato que a Atlassian iniciou sua jornada, né, em 2002 com uma proposição de uma ferramenta que ajudasse, enfim, a gerenciar os projetos, enfim, realizar as tasks, né? No início era bem simples, depois um pouco mais complexa, mas muito focado no desenvolvimento de software, desenvolvimento de produtos e gerenciamento daquelas tarefas. A gente teve sucesso, construiu uma boa história, se posicionou no mercado. Porém, né, com a evolução de várias métricas, principalmente a agilidade, né, e a compreensão de que o lançamento de um produto, e aí vamos falar de software, né, que é o caso mais comum, é só o início da jornada de geração de valor. Pensem só, todos aqueles anos em que eu monto, né, ou meses, ou dias, depende do ciclo agora, em que eu monto uma determinada solução de software, ou um produto, e eu coloco ele na rua, aquilo é o início da jornada. O valor, de fato, ele vai ser realizado quando o cliente, seja interno ou externo, começa a usar aquele produto e começa, de fato, a validar as hipóteses que construíram ou que determinaram aquele investimento. E quando eu faço isso, eu tenho um caminho enorme de sustentação ou de gerenciamento de todos os serviços, né? Uma abordagem um pouco mais moderna, de gerenciamento de todos os serviços conectados com aquilo. Bom, o que a gente pensou? Atlassian, né? A nossa missão aqui é fazer com que esse valor chegue ao final, seja gerado de fato. Ele não era gerado pelas dificuldades, né, e toda a fricção no desenvolvimento disso. E a gente conseguiu ajudar muita empresa a resolver isso. Mas agora, para que de fato esse valor ocorra, eu preciso ajudar eles nessa fase posterior. E aí toda a construção do Jira Service Desk, inicialmente, e depois a composição do Jira Service Management. É sobre isso, tá? A nossa visão de Jira Service Management. Nesse sentido, a gente teve evoluções assim fantásticas, né? Primeiro, várias aquisições, né? Claro, não só no 2023, mas se vocês forem acompanhar, não vou citar todas, a Atlassian foi fazendo muitas aquisições para tornar essa solução realmente completa. Nós tivemos, por exemplo, aí sim no ano, né, um posicionamento no Gartner, já nos colocando no quadrante líder, para que vocês entendam o quanto isso é fantástico, né? É o segundo ano que a Atlassian se posicionou, né, dentro desse quadrante do Gartner. Nós nunca nos preocupamos com isso. O marketing, sendo bem sério, pessoal, nunca foi muito forte da Atlassian. A gente sempre investiu muito em produto, né? Mas chegou um momento que a gente percebeu que para conseguir, né, de fato, ajudar nossos clientes, a gente deveria estar lá no Gartner, senão eles também teriam uma fase inicial de adoção dificultada. Então vamos para o Gartner. Primeiro ano, a gente já conseguiu se posicionar muito bem ali nos desafiadores, né? E aí no segundo ano a gente já se colocou como líderes. Isso é muito difícil, né? Tem empresas que estão há anos tentando rodar essas avaliações e ajustar suas soluções para chegar lá. Então a gente conseguiu entrar no quadrante líder e eu tenho uma expectativa muito grande que a próxima versão vai nos colocar ainda mais em cima. Depois tem o Forrester também, que nos colocou como líder, assim, geral, em soluções de ITSM no mercado, justamente por esse nosso entendimento de que o desenvolvimento de software e a gestão do serviço conectada é muito forte em relação à geração de valor, e não simplesmente ter uma ferramenta que vai atender ali as premissas do ITIL. Nossa ferramenta atende, óbvio, né? Mas eu não quero colocar uma ferramenta exclusiva e centrada em tecnologia. A gente quer abrir isso para todos os times. Nós conseguimos também, por exemplo, evoluir a nossa ferramenta a partir de alguns feedbacks de clientes em várias áreas. Por exemplo, inteligência artificial, que foi lançada
no Teams, né, no nosso evento em Las Vegas. Acho que todo mundo ficou muito impressionado. Confesso que eu fiquei muito impressionado também. A gente já usa aqui dentro, mas a apresentação, né, quando foi feito esse lançamento, assim, eu fiquei chocado, né, com as possibilidades de usar OpenAI, ChatGPT embedded, né, na ferramenta, e a partir de todos os dados que eu tenho, tickets, histórico, base de conhecimento, gerar uma inteligência que esteja a favor, né, dos usuários e dos agentes. Foi bem incrível. Também a parte de chat conversacional, então, como é que eu facilito a interface do meu cliente para que ele possa interagir, e aí eu falo bem de Service Desk, né, com a parte de chat, mas agora o Virtual Agent, como é que eu conecto essa parte de inteligência e gero resultados praticamente automáticos, sem que eu tenha que configurar toda uma árvore de intenções, enfim, é algo muito legal que está sendo feito. Se vocês não viram ainda, convido a procurar lá AI, né, Atlassian Intelligence, no Google vocês vão ver uma página, tem vários vídeos, assim, são bem legais. E o que tem no vídeo funciona, porque já está em alfa, beta, já está em beta, na verdade, open beta, né, sendo usado aqui pelo nosso time e por alguns clientes. E aí, por último, algo que foi muito, muito legal também, lançado assim durante o ano, foi a evolução, né, da parte de asset, né, e o ajuste de algumas questões que a gente entendia que precisavam ser ajustadas com a parte de CMDB, e implementações que, enfim, tivessem ainda mais foco na construção dessa base de objetos, né, de ativos, dentro da geração de vários resultados. Acho que foi um ano muito bom, tá? E aí eu vou encerrar assim com algo que me chamou a atenção, que foi: nós tínhamos um plano, a Atlassian tinha uma crença, um caminho, e mesmo quando os resultados, que não foram só no Brasil, a gente sabe que foram desafiadores no mundo também, né, com vários layoffs e alguns redesenhos de estratégias em tecnologia. Quando a gente percebeu que globalmente os resultados, né, estavam um pouco abaixo do esperado, a Atlassian manteve os seus planos de investimento e seguiu exatamente aquilo que havia sido definido. E nós saímos do outro lado, ou seja, assim como no Brasil, o último quarter, né, foi fantástico, mundialmente também foi o melhor quarter de toda a história, e isso confirmou que o pensamento de médio e longo prazo ele é muito mais importante do que o pensamento de curto prazo. Isso me deixou muito orgulhoso, né? Me fez sentir aquele brilho nos olhos de trabalhar numa empresa que, mesmo com os desafios, né, mesmo quando os resultados talvez não estejam aqueles que a gente espera, ela diz: calma, pessoal, a gente tem fé no que a gente está fazendo, a gente confia no nosso plano, a gente não vai mudar 1 centímetro dos investimentos em melhorar nosso produto ou mudar o que a gente está fazendo, porque a gente sabe que é algo temporário e a big picture, né, da onde a gente está indo, ela faz muito mais sentido do que os eventos macroeconômicos de curto prazo. E isso se confirmou, foi muito legal, teve um efeito na moral aqui do time muito grande, e a gente está no momento, um hype aqui junto ao ITSM, tudo que a gente está fazendo com nossos clientes, muito forte. É isso aí, Fernando. Boa, André. Tem alguma dúvida Excelente, também, cara. pessoal? Fiquem à vontade, perdão. Isso, vamos mandando mensagem aí, gente. Aí só um ponto, assim, André, que eu vi bastante, né? Percebi, né, junto com essa estratégia da Atlassian, no momento de virada de chave, eu acho, de Gira Service Desk para Gira Service Management, e do momento até agora, com essas questões, né, do Gartner, né, de todos os pontos, foi muito rápido, né? O boom Foi muito disso, rápido. o boom do impacto, né, do Gira Service Management e TSM, eu vi que foi muito importante, sabe? Foi. E sabe que é muito legal de comentar sobre isso, porque eu acho que isso é um exemplo também a ser seguido. Às vezes, a Atlas é uma empresa muito grande, né? Não é a maior do mundo, não é a menor do mundo, mas é uma empresa muito grande. Tem 8.000 colaboradores, talvez 9.000 agora, né? Porque a gente cresce muito rápido. E é impressionante o foco que nós temos aqui dentro. Mesmo com um portfólio de produtos enorme, a gente tem o Gira Software, a gente tem agilidade, a gente tem DevOps, a gente tem essa construção, né, dessas plataformas, a gente olha para frente com Work Management, mas é incrível como, de maneira consolidada, existe um foco. E durante esses últimos anos, né, a ITSM foi o nosso foco. 2 focos, né? A migração para a cloud, que é algo muito operacional, ajudar os clientes a aproveitar o que de melhor as nossas soluções novas em cloud tem, mas algo mais estratégico como solução, acho que é o ITSM. E por que eu falo isso? Porque às vezes a gente vê empresas menores, né,
tentando abraçar tantas coisas ao mesmo tempo, tentando ter múltiplos focos e acabam não tendo sucesso. Então isso também foi um aprendizado para mim na linha, né? Por que a gente faz as coisas muito rápido? Porque quando a gente decide, pessoal, todo mundo olha para a mesma coisa e todo mundo vai com tudo, né? Double down naquela iniciativa. Marketing, vendas, produto, é muito alinhado. Claro que, óbvio, existe ainda os percentuais trabalhando em cada um dos produtos, não é que a gente para as outras iniciativas, mas o foco é muito bem desenhado aqui dentro da classe. Boa, excelente. Maravilha. Dei a minha pitadinha aí de contribuição, mas fatos assim que vão acontecendo, né? E a gente está bastante tempo convivendo com as novidades, a gente vai acompanhando. Excelente, André. Gostei bastante, assim, acho que tu trouxe visões que geralmente não são compartilhadas, né? Em resultados até próprio da Atlassian aqui no Brasil. É importante que eu acho que muita gente se identificou com isso e viu que é normal, foi normal. Foi um ano fiscal, se você segue ali, ou o início do ano fiscal desse ano. Aconteceu isso, então, bacana. Vamos lá, Jeff, vamos falar um pouco contigo agora. Eu sei que a gente Bora. gosta de falar bastante também, né? Então, a gente está com o nosso tempinho aqui, mas eu acho que está Exato. razoável. Fica tranquilo. Mas fala aí um pouco, cara, sobre infracommerce, né? Como é que qual é o teu papel assim na operação? Eu sei que tu já falou um pouco ali Claro. da descrição, vamos bem dizer assim, né? Mas como é que como é que a infracommerce, né, começou com isso tudo, o teu papel e como foi o teu engajamento nisso? E antes mesmo de implementar, né, qual é a tua visão dos desafios que a infracommerce tinha, né, antes de ter uma ferramenta oficial de ITSM? Sei que bastante pergunta, né, mas Claro. Não, consegui mas contar aí um pô, pouco vou do tentar, trabalho. vou tentar empacotar tudo aqui, ô, Fernando, dentro do tempo que a gente tem. Primeiro, só pegando o gancho do que o André falou, só para fazer minha contribuição aqui também, só a mudança, né, do nome de Jira Service Desk para Jira Service Management já deu uma outra amplitude até para a gente oferecer a ferramenta dentro das áreas, né? Principalmente aqui da Infra, outras empresas que eu trabalhei, porque o Service Desk dá muito aquela, pô, totalmente focado em IT, etc., né? Quando a gente fala de Jira Service Management, ele vai para uma gestão de serviços, né, gerais dentro da companhia. Então, Fernando, eu vou começar falando aqui da Infracommerce e, assim, vou dar um overview, né, do que a Infracommerce faz a princípio, que aí a gente vai ter esse cenário da complexidade dessa implantação e o que a gente estava buscando, qual que era o nosso desafio, né? Primeiro ponto, a Infracommerce, a gente é a maior companhia de full commerce da América Latina, né? A gente está presente em 9 países aqui, com alguns planos aí de avançar. E o nosso principal serviço é a solução de full commerce, né? Dentro de outros que a gente tem aqui. E o que é o full commerce? A gente oferece, né, de uma forma modular aqui para os nossos clientes, de ponta a ponta para ele digitalizar o negócio dele, né? O e-commerce, né, em si, falando da essência do serviço. Então a gente faz desde o desenvolvimento da plataforma, né, o desenvolvimento da loja, do site realmente, onde o nosso parceiro vai vender, até pagamento, logística, transportes, pós-venda, parte de analytics, agência, o ponta a ponta para o e-commerce, né? Seja ele uma loja flagship, né? A loja da marca realmente, seja uma integração com marketplaces, né? Marketplace out, marketplace in, etc. Então, a gente é o maior ecossistema integrado para fornecer esse tipo de serviço na América Latina. A gente atende alguns cases grandes aí de Samsung, Nike, Philips, né? A gente tem mais de 500 clientes aqui na base. E aí começa essa complexidade, né? Porque o que acontece? As companhias contratam a gente para fazer o negócio do digital, do e-commerce. Porém, cada empresa, né, dentro do seu segmento, tem suas particularidades para fazer esse negócio, né? A gente atende aqui desde farmácia até alimentos, por exemplo. Então, a gente tem muitas regras de negócio diferentes dentro do nosso ecossistema, que precisam ser tratadas aqui, até de acordo com legal, né, com impostos, né, Constituição, etc. Então, a gente tem uma série de complexidades, porque cada empresa precisa ser tratada de uma forma dentro de uma única empresa, que é a Infracommerce.
E para deixar esse cenário um pouco mais complexo, daí eu já começo a linkar aí com o nosso projeto, com a iPlayers, Fernando, é que em 2020 e 2021, a Infracommerce fez 3 aquisições de concorrentes, né, que faziam o mesmo serviço, né, aqui no Brasil, América Latina, só que tinham também as suas complexidades lá, que a gente já tinha pouco, né, então a gente pegou um pouco mais. E aí começou esse nosso projeto, né, que a gente tinha, que era equalizar todas essas companhias aqui dentro da infra, e aí falando de processos, né, como a gente atende o nosso cliente. Tinha a questão cultural também, né, porque eram empresas diferentes que a gente estava juntando, né, aqui na Infracommerce, e esse processo precisava ser assim, dentro do possível, tranquilo, e equalizar esses modelos de negócio, né. E aí a gente começou com toda a nossa pesquisa, né, como que a gente pode estruturar esses processos, né, de uma forma que todo mundo participe, que a gente consiga fazer da melhor forma, né, tanto para atender as marcas como para atender nossos colaboradores, etc. E assim, cada companhia dessa que foi adquirida nesse momento, eles já tinham instâncias de gira, né, obviamente. E aí, pô, isso foi o gatilho. Pô, todo mundo já usa essa ferramenta, né? A gente sabe que é uma ferramenta super conceituada de mercado. Eu já tinha experiência, muita gente aqui na companhia também já tinha experiência com a ferramenta. Falei, pô, vamos pro Gira. Então, esse foi o nosso desafio, né, inicial. Juntar todas essas empresas, equalizar os processos e implementar uma ferramenta que poderia ser utilizada não só em TI, né, no ITSM, mas também nas áreas de negócio, né? Porque cada área trabalhava de uma forma, né? Tinha os seus sistemas, suas estruturas. Então, esse foi o fator de decisão e esse foi o nosso desafio inicial lá atrás. E aí a gente começou a falar com a A-Players aí, que fechou nessa frente, né? Nesse projeto junto com a gente. E estamos aí, sei lá, mais de um ano implementando coisas novas. Eu acho que a gente começou ali com as áreas de TI, que tinha umas 15 áreas aqui, mais ou menos. A gente tem em torno de 500 desenvolvedores aqui, time de tecnologia. E de um tempo para cá a gente começou a crescer essa implementação do Gira também nas áreas de negócio. Hoje em dia a gente tem desde de atendimento às nossas marcas via service management até recepção de produtos lá nos nossos CDs, né? Também com workflows controlados via Gira, e ainda tem muito, na verdade, para fazer. Boa, boa, Jefferson, boa. Já deu até spoilers agora. Ah, e aí é bom, né? Isso que é um podcast bom, que no meio a gente para, mantém, agora vai a propaganda e o pessoal tem que ficar, né? Boa, boa, Jefferson. Acho que muito bacana, assim, a gente botou Não no sei se nosso... respondeu, não sei se respondeu tudo aí, Fernando. Se deu Respondeu para ter tudo. ideia. 100%, Jefferson. Até eu fiquei mais interessado ainda em escutar um pouco aí, porque eu sei que o case, né, que nós temos com vocês, que vai ser lançado e tudo, a gente fala muito de 15 áreas iniciais, como você falou aí, né? E realmente foi o início de tudo, né? O legal vai ser agora tu mostrar o depois, né, Jefferson? Que, como a gente estava conversando antes, né, já foi muito mais de 30 áreas em cima disso, e não só de TI, agora toda a parte de enterprise, né? Vamos bem dizer o ESM, que muita gente está falando, né? E que é bacana a gente ter um contexto também. Antes de passar para mim aqui, gente, a gente recebeu uma pergunta aqui que eu acho que é para o André, e né, não sei se é muito a área do André ali, mas alguma iniciativa de UX em vista para o Gira Service Management? Acredito que Olha, esteja falando da pessoal, interface, layout, né? Alguma coisa assim. assim, tem várias iniciativas de UX, né? Por exemplo, a própria parte do portal, que eu acho que é aquilo que afeta, né, o Help Center, se vocês observarem as versões recentes, assim, tem mudanças, né? E tem features novas praticamente a cada mês. Por exemplo, eu vou dar um exemplo só, né, para ver se as pessoas estão atualizadas nisso ou não. Eu posso marcar
quais são os Service Desks. Sabe que no portal geral ali do Help Center eu posso colocar vários diferentes portais, né? Vamos chamar assim. E eu posso colocar quais são Featured Service Desks. Então eu posso, enfim, escolher quais que eu quero que apareçam como prioridade quando determinados clientes acessam, né, a ferramenta. Depois eu posso selecionar também uma parte de anúncios, enfim, vários links úteis, inclusive de outras ferramentas. O que eu posso dizer assim, o investimento em UX ele é constante. Eu não sei que versão vocês estão usando, porque a versão cloud, de quem fez a pergunta, na verdade, né? Porque a versão cloud, ela está anos-luz à frente das versões on-premise, então talvez seja uma experiência com uma versão data center ou até mesmo server, mas quando eu olho porque a gente tem de cloud, eu acho que inclusive a parte de UX ela se destaca, né? Se quiser ser um pouquinho mais específico, alguma dúvida aqui ou contribuir, né? Eu uso cloud já e minha dúvida é essa. Então, assim, tem muitas iniciativas de investimento é constante. Se tiver algum ponto mais específico, eu posso ajudar, mas tem, nossa, a todo mês a gente vê uma mudança significativa de UX, cada vez mais simples. Eu olho para a ferramenta hoje, eu olho para a ferramenta do ano passado, não parece a mesma. É verdade, André, eu concordo contigo, assim, acho que foi o Leandro Ijano, eu não acabei mencionando o nome dele, mas obrigado pela pergunta aí, Leandro. E ser bem sincero, assim, gente, só complementando o que o André falou, acho que é bacana, eu comecei trabalhando com Gira na versão 3, né? Era uma versão server, on-premise, não existia data center, não existia cloud, e a interface, a UX, na época era legal, né? Porque faz o quê? 12, 13 anos atrás, né? E, e olhar o produto hoje, né? A versão cloud, para mim é o meu diferencial de utilização e evangelista do produto, assim. Acho que já tem uma interface bacana e eu vejo que, por exemplo, no Gira Software, né? Na visão do Gira ali, padrão, já é uma interface que vem sendo elaborada há muito tempo, né, investida. O Jira Service Management, além da UX, tem toda a parte de funcionalidades que a Atlassian teve que praticamente construir do zero, né? Então, eu entendo que tem ali o portal, eu entendo que dá para trabalhar melhor, mas é como o André falou, eu sempre vejo uma coisinha aparecendo ali, né? E aí, aos poucos, a gente vai trabalhando. Não vamos nem Só para comparar com complementar, as... Fernando, para complementar, Ah, quando eu olho também para os templates de times de negócio, né, marketing, financeiro, legal, toda aquela percepção que eu tenho na tela de agente do Gira, com vários itens, né, que eram herdados ainda de uma ferramenta de desenvolvimento de software, eles estão completamente limpos, assim, né? Eu trabalho, por exemplo, dentro de um time de financeiro, inclusive gerenciando filas e recebendo chamados relacionados ao time financeiro, a interface que eu vejo hoje, ela é completamente diferente, por exemplo, do que talvez alguns anos atrás a gente percebia com alguma outra herança ainda, né, de uma feature ali pendurada que poderia ser um pouco mais técnica e não interessante para o usuário. perfeito, excelente, né? Concordo plenamente. Eu vou ser breve aqui, tá, gente? Porque eu acho que o papo do Jefferson e do André tá bem mais interessante, né? Porque a gente acaba na prática. Umas dicas, assim, o meu intuito aqui é trazer, né? Como essa conexão entre A-Players e Infracommerce como cliente, como parceiros, né? Acabou dando muito certo, né? Em todas as implementações. A gente sabe que foi muito corrido, né? Foram muitas áreas implementadas. Mas como a gente conseguiu, né, em tão pouco tempo, colocar tantas áreas e ficar tão próximo da Infracommerce com isso, né? Então, acho que, assim, gente, para clientes, para consultores, consultoras aqui do nosso time e todo mundo que trabalha junto, né, com os produtos, eu acho que precisa ter muito engajamento das pessoas, né, de ambas as partes, tanto do cliente como do parceiro. Né? Sem esse engajamento, ele vai quebrar em algum momento, vai ter alguma dificuldade. Então, quando a gente tem essa visão, A-Players é o parceiro, vai chegar aqui e vai fazer tudo, a gente precisa muito de vocês, né? E vocês precisam muito da gente também. Então, a gente é uma equipe. No momento que a gente bota os pés, não mais, né? Porque agora é remoto, mas no momento que a gente entra numa meeting para começar a implementação de um projeto, né, ou de diversos projetos, nós somos uma equipe agora. Nós não somos mais parceiros apenas. Nós somos uma equipe. Então, assim, esses primeiros passos ali, né, com Gira, começa muito na equipe, né? Então, nós somos uma equipe. Isso é muito importante a gente
trabalhar, e até a própria Atlassian trabalha muito com esse slogan, né? Team, né? Então, o próprio evento, o ano que vem em Vegas, é Team, né? Então, é isso, gente. A gente precisa trabalhar em conjunto. Após isso, gente, são muitas áreas para serem implementadas, né? É impossível a gente implementar tudo de uma única vez, né? Ou olhar tudo de uma única vez. A gente precisa estruturar muito bem, né? Então, essa parte de catálogo de serviço, discussão sobre SLA, automação, etc., precisa ter em todas as áreas, para a gente entender tudo que a gente precisa fazer. E não precisa ser sequencial, né? Não precisamos trabalhar no modelo cascata, waterfall. A gente pode fazer por ciclos. Identificamos quais áreas a gente precisa implementar primeiro, trabalhamos nelas. Depois a gente pula para um novo ciclo. Dependendo do número, né, da quantidade de áreas, isso deve acontecer. Então, assim, acho muito importante a gente classificar muito bem isso, planejar isso de uma forma muito organizada, né? Sempre colocando os marcos, muita coisa a gente reaproveita, então diminui um pouco o tempo de implementação de cada uma. Então, assim, num ano, como o Jefferson falou, em total, aí, somando tudo, quase 50 projetos de Jira Service Management, né, com todas as atualizações e o nosso apoio, né? Não, e não estritamente a A-Players implementou tudo isso. Isso é o mais importante. A equipe do Jefferson, o time que o Jefferson cuida também, conhece a Atlassian, trabalha muito com isso. E é isso que a gente quer. A gente quer passar esse conhecimento para vocês. Vocês são capazes de fazer isso, né? A ferramenta é de vocês. A gente apoia vocês, tá bom? Então, só o que é essencial é isso, na minha opinião, né? Essa essência de trabalho em conjunto, essa essência de agilidade na implementação e a comunicação entre as equipes. Então, só dando aí um contexto de como foi a conexão, na minha visão, e que eu acho que deu muito certo, tá? Eu sei que tem perguntas aqui, tá, gente? Mas vamos escutar mais um pouco o pessoal e depois a gente dá mais um tempinho para responder as perguntas ali tranquilamente. Voltamos contigo, Jéssica. Agora, né, contei um pouco de como foi, né, essa parte de equipe, engajamento, né? Mas queria entender de ti, assim, cara, como foi o momento da implementação, né? Que desafios você enfrentou, né? Como é que vocês trabalharam muito bem isso com as equipes da própria Infracommerce, né? Não falando só em players do Infracommerce, mas falando da equipe de vocês. E como é que está hoje, né? Como é que vocês estão vendo aí, colhendo os resultados de tudo? Legal, Fernando. Até aproveitando o que você falou, cara, que é em relação à equipe, né? Dado o cenário que eu já contei um pouco ali atrás, de como a gente estava, esse trabalho em equipe, né? E discussão, alinhamentos, né? De processo, antes mesmo de ir para a implementação da ferramenta, isso tudo foi essencial, né? Com a parceria aí da Replace. Porque vocês não vieram só ali com o conhecimento técnico, né, da ferramenta. Pô, vamos implantar aqui um framework para vocês e é desse jeito que vai funcionar, né? A gente tinha ali diversas companhias, né, para a gente integrar, e essas discussões de processo e o entendimento do lado de vocês, né, em relação ao que a gente precisava aqui, foi essencial, tanto do lado de TI, né, o ITSM ali, que você já conhece muito bem, mas principalmente quando a gente começou a fazer a implementação das áreas de negócio, porque um modelo muito restrito aqui, com muitas exceções, né, muitas necessidades de automações que a gente teve, integração com outros sistemas. Então, o meu aprendizado, né, principal para esse projeto, e que ainda estou aprendendo, na verdade, a gente sentar primeiro, né, assim, e discutir sobre o que a gente está buscando e qual que é o processo, né, em si, para integrar todas as pessoas e engajar o time, inclusive, né? Porque se a gente vem com uma solução top-down, sem entender o lado de quem vai executar, normalmente a gente tem ali uma resistência, né? Quando a gente entra em produção, e aí acaba que as pessoas vão por soluções paralelas, né? Então, o nosso objetivo é que o time utilize, né, as nossas ferramentas, né, mas que seja que o time enxergue esse resultado, né? Pô, eu estou usando isso aqui, não vale a pena eu ir usar outra ferramenta, ter uma planilha em paralelo, etc. Aqui. Então, acho que esse é um grande aprendizado,
né, e aí falando do desafio, né, que eu estou vendo aqui no slide. O desafio foi que o nosso primeiro passo, você vai lembrar, o time aí da Iplays vai lembrar, o primeiro passo foi fazer o merge, né, das instâncias. A gente tinha 4, 5 instâncias aí, então tivemos que começar nessa base aí, que era integrar todas essas instâncias, né, unificar, né, na verdade, as instâncias, e putz, já foi um puta trabalho, e depois começar com esse levantamento, né, de todos os processos, muitos alinhamentos. Tinha um time, né, até mesmo antes de mim aqui na Infra, o Thiago Ferrari, você vai lembrar dele ali, o Renata Freitas, essa galera que apoiou muito também, o Fadu, inclusive, que eu acho que deve estar aqui, que participou também bastante desse projeto, né, inicial. E foi assim, levantar os processos, começar a implementar, e um outro ponto, né, começar simples, né, porque quando a gente abre essa discussão para os times, a tendência é que a gente traga cenários muito complexos, né, pô, a galera já começa a pensar lá no final, como eu posso automatizar isso, como eu posso automatizar aquilo, tem esse campo, tem aquilo, mas ainda não começou a usar a ferramenta, né, e aí eu, até como experiência do cliente aqui, a gente observa que durante o levantamento as pessoas, às vezes, os usuários, né, pedem muito mais do que realmente eles precisam e vão usar na prática do dia a dia. Então esse foi um mindset, né, que a gente tinha aqui inicialmente. Pô, vamos definir o processo ideal, mas vamos começar simples, na verdade, para vocês vivenciarem, né, os processos, as integrações entre as áreas, e a partir daí a gente começa a pensar em outras melhorias, né? Que aí eu acho que eu já pego até um pouco do resultado final, que ainda não é final, né? Com essa abordagem, né, lá no início, a gente conseguiu implementar praticamente 90, 95% das áreas aqui dentro da companhia. Uma das últimas foi o jurídico agora, recentemente, que vocês até apoiaram. Então, a gente está com o ponta a ponta da companhia com processos dentro do Gira, já integrado com Power BI, né, gerando visões. A gente está até ensaiando aqui já um pouco de inteligência artificial, integrando com o OpenAI. Então, a gente já está fazendo algumas coisas bem, bem bacanas. Só que a gente ainda não acabou, né? Porque como a gente trouxe todo, e acho que eu nem sei se a gente vai acabar em algum momento, para falar a verdade. Porque agora que a gente trouxe todas as áreas, né, para dentro desse ambiente, né, usando as ferramentas, e as áreas já enxergaram o processo delas rodando aqui, agora a gente inicia uma nova camada, porque são as próprias áreas buscando a melhoria contínua, né, olhando para o jeito que a ferramenta foi implementada, e elas mesmas, né, identificando, pô, se a gente fizer com a vivência, né, se a gente fizer desse jeito, ou se a gente integrar determinado projeto, determinado time, a gente consegue para uma outra camada de melhorias. Então, eu acho que agora a nossa busca é essa, tipo, olhar para o que a gente já fez e tentar criar uma outra camada, né, com processos mais otimizados ainda, né, integrando outros sistemas, integrando as nossas marcas, os nossos clientes aqui. Excelente, Gerson. Um pouco do momento. Não, cara, excelente. Deu para ter uma visão bem clara, assim, e, algumas palavras importantes, né? De iniciar simples, né? Keep it simple, né? Todo mundo sabe essa palavra em inglês, aí, essa frase em inglês. Então, acho que isso é muito importante, né? Dos primeiros passos ali. E a gente enfrenta áreas, por exemplo, o jurídico, você falou no final, né? Uma área que não está nem acostumada com ferramenta, né? Às vezes, não sabe nem o que é Gira, né? Provavelmente usa o Gira, nem sabe quem é a Atlassian, né? Provavelmente usa o Gira, nem sabe o nome, lá é a ferramenta de ticket que eu trabalho, né? Então, esse é um desafio muito bacana, eu gosto, porque a gente aprende também sobre as outras áreas, né? E a gente se solidariza, né, com essas pessoas que às vezes têm muita dificuldade para trabalhar com isso. Então, bacana, Jefferson. Acho que é muito importante, né, entender o quão grande a implementação é, né, dentro da Atlassian ou o produto, né? Até peço desculpas por colocar resultado final. Adorei a tua frase. Não tem fim, né? É uma coisa constante. A gente sempre vai ter mais áreas ou a gente sempre vai evoluir, né, o produto. Então, acho que é bacana. E talvez eu coloquei aqui só para provocar, e aí, né, você fez essa afirmação e agora eu corrijo, né? É isso aí, é ao vivo.
Boa. Sim. E Obrigado, aí, até Jefferson. para Acho... só para Vai colocar lá, um por último favor. ponto aqui, Fernando, que eu acho super interessante, né, citar aqui, que você falou, algumas áreas de negócio, né, não estão habituadas, né, realmente com ITSM, com ágil, etc. Esses termos que a gente utiliza, né? Simplesmente elas vão e usam, abrem o chamado, etc. Mas depois de um tempo, né, de implementação e rodando, né, full aqui na InfraCommerce, o que a gente observa, né, nas solicitações que chegam de novas implementações aqui para a gente? Que mesmo as áreas de negócio estão enxergando os processos delas e os serviços que elas prestam de uma forma que a gente pode fazer uma analogia com a ITSM, né? Elas já vêm conversar com a gente aqui nesse formato, falar, pô, eu preciso eles chamam, no meu portal, ali nas minhas opções de serviço, eu preciso que você insira uma nova opção com esses campos obrigatórios. Esses campos a gente vai usar em determinada etapa do workflow. Então, você observa que, fazendo dessa forma simples, né, e permitindo que as áreas utilizem, a gente enxerga esse engajamento, né? Pô, é simples, eu consigo entender e eu consigo propor melhorias. Entendeu? Então, essa é uma mudança também que a gente observa, né? As pessoas, os times aqui não vêm acionar as áreas aqui de sustentação, de TI, etc., para solicitar um outro sistema ou uma planilha específica, etc. Eles já vêm com essa ideia, tipo um portal, um workflow, campos, automações, quem vai atender o chamado, quem é o solicitante desse chamado. Então, é legal enxergar também esse novo tipo de abordagem, né, que as áreas estão adotando, pelo menos aqui no nosso ambiente. Boa, excelente, Jefferson. É isso mesmo, cara. Concordo contigo, assim, o mais bacana, assim, se a gente pensar no ESM, né, que a classe vem falando bastante, né, é tão bacana a gente colocando tecnologia em áreas que não são de TI, né, e não utilizam nenhum tipo de tecnologia. Isso é o mais legal, assim, a gente trazer sistemas, agilidade, métricas e tudo mais para áreas que nem imaginavam que isso era possível. Então, obrigado, Atlassian, obrigado, André, por trazer esse produto aí, e é muito bacana. Jefferson, obrigado aí pela presença, cara. Agradeço muito. Pessoal, quem quiser contatar o Jefferson, LinkedIn ali, já podem entrar em contato com ele, podem entrar em contato com a gente. O Jefferson é o nosso case, a gente pode trocar uma ideia, então fica bacana aí. Agora, por fim, André, sei que temos poucos minutos, mas acho que está bem interessante o bate-papo aqui. É o futuro agora, né? Você explicou bastante do Fiscal Year, né, que terminou em junho, e agora julho até, né, o nosso próximo junho aí é o Fiscal Year, mas o que a Atlassian tem em mente aí? O que Claro, consegue ver claro. nisso? Vamos lá, pessoal. Acho que, em primeiro lugar, a gente acredita que o nosso trabalho, a nossa missão de ajudar os clientes a estruturar essa entrega de valor pós soluções em produção pela primeira vez, como eu expliquei antes, ela está só começando. O que eu quero dizer com isso? A gente ajudou menos de 5% do mercado e quando a gente olha e conversa com os clientes, tem muita gente ainda que, por mais que tenham evoluído muito as práticas do desenvolvimento das suas soluções, muito pelo push da transformação digital, né? Lá na época da pandemia, o pessoal desesperado olhou para suas práticas e disse, cara, a gente tem que mexer em tudo isso e fazer com que aquela hipótese, aquela ideia, aquele app de assinatura de seguro, aquele app de, enfim, o que quer que seja, ele tem que ir para a rua muito rápido. Aí o pessoal trabalhou bem nisso, mais sucesso, menos sucesso, e fez ir para a rua. E agora? Um monte de coisa na rua que não está bem sustentada, entendeu? E a gente vê que essa oportunidade, a nossa missão de ajudar essas empresas está só começando. Então tem muito espaço ainda, a gente vai continuar investindo fortemente em evoluir o Jira Service Management e avançar junto com os nossos partners para apoiar nossos clientes com isso. De maneira geral, e aí eu vou pegar um gancho, né, do que o Fernando falou, o tema é pensar no futuro, né? Pensar, enfim, assim como eu falei antes, eu não tenho que olhar agora para o curto prazo, né? O curto prazo já aconteceu, né? A gente costuma dizer aqui dentro, é o brilho de uma estrela que já morreu. O que vai acontecer no ano que vem, no próximo, a gente já fez nos anos anteriores, né?
e o que vai acontecer daqui 3 ou 4 anos é o que eu estou trabalhando agora. Não importa, desde a nossa conversa aqui com vocês até o desenvolvimento de um produto. E quando eu penso como a agilidade migrou de um manifesto, né, para o desenvolvimento de software e começou a permear outras áreas que se sentiram sufocadas pelas práticas tradicionais, waterfall, ou ainda muito encaixotadas, desculpa, sim, mas acho que o PMBOK, né, toda a parte de project management teve uma importância muito grande, mas, enfim, ela não acompanhou algumas evoluções, hoje ainda está indo atrás, e, enfim, tem algumas coisas legais, mas a agilidade, né, misturada com esses conceitos, são bem importantes, trouxe um novo paradigma. Quando eu olho para a parte de ITSM, eu vejo no futuro áreas como o Jefferson falou aqui agora, o Fernando também, jurídico, RH, financeiro, entendendo práticas que a tecnologia usa hoje para gerenciar serviços complexos sendo aplicadas também nas áreas de negócio. E vamos lá, não é, pessoal, construir um portal para que eu possa pedir um contrato, para que eu possa pedir a contratação de uma pessoa, para que eu possa solicitar uma peça de marketing, uma apresentação. Isso é o básico, né? A gente chama às vezes de SM, essa capacidade de levar o Service Desk para outras áreas. Eu falo sobre a complexidade de gerenciar releases, gerenciar mudanças, certo? Ver incidentes e problemas. As áreas de negócio poderiam beber muito dessa fonte e começar a administrar serviços que hoje, lá na ponta do negócio, também são muito complexos. Imagina uma área de vendas, quando muda um catálogo de preços, tem um gerenciamento de release, um gerenciamento de mudanças, usando como base tudo aquilo que o White hoje, a biblioteca, nos ensina. Então, assim, é isso que eu vejo no futuro e é para lá que a Atlassian está caminhando. A Atlassian está, a partir de uma solidificação muito grande, nós fomos capazes de ajudar empresas e ainda somos, a aplicar agilidade em toda a empresa. Não significa que as nossas ferramentas, é bom deixar claro, porque às vezes tem essa confusão no mercado, né? Não significa que uma empresa precisa ser 100% ágil para usar o Jira, tá? Dá para ter vários processos mais tradicionais, menos tradicionais, e também não significa que a agilidade tem que funcionar para toda a empresa, né? Um dos papas assim do Manifesto Ágil é muito claro, né, em trazer nas frases dele que talvez tenham áreas que vão continuar com clássico, com waterfall por muito tempo e é a melhor opção. É só um parênteses, né? Mas eu preciso ter paradigmas novos dependendo da complexidade. Então, a Atlassian teve muito sucesso levando essa agilidade para fora da área de tecnologia. Claro, implantando na área de tecnologia e levando para fora. E a gente quer ajudar também essas áreas de negócio que a gente chama de SM, mas eu nem gosto de chamar de SM, eu acho que é a ITSM para o negócio, né, como a gente falou numa outra conversa, Fernando, para essas áreas diferentes, né, e todas essas práticas que já foram construídas para o que TI era, para a complexidade que TI exigia, hoje o mundo também está complexo nas áreas de negócio. Acho que esse é um pouco do futuro e a Atlassian caminha muito e convidando esses times com templates, com novas práticas, para fazer parte de toda essa plataforma, tá? Algumas novidades assim nos nossos produtos, coisas que vocês vão ver nessa linha. Por exemplo, algo muito legal é a parte do Unified Help Desk, tá? Vocês vão ver isso, enfim, nos próximos meses. O que é isso, tá? Imaginem como tem ali o campo de pesquisa do Google, né? Imaginem que no portal de vocês vão ter um campo de pesquisa do Google e vocês vão poder pesquisar qualquer coisa da empresa. E a partir dos nossos motores, né, de AI, da Atlassian Intelligence, a gente vai listar como se fosse o Google, como eu resolvo aquele problema. Por exemplo, né, digamos que eu queira saber sobre um reembolso de despesas. A gente vai ser capaz não só de pegar o que tem dentro do Jira e do Confluence, enfim, mas também colocar links das ferramentas onde eu faço reembolso de despesas, porque eu tenho essa informação dentro do Confluence, mas eu mostro, olha, se você quer fazer um reembolso de despesas, você está procurando sobre isso, vai nesse link, nessa plataforma, pode ser uma plataforma de RH, pode ser entrar no TOTUS, pode ser, enfim, ferramentas fora do ambiente Atlassian conectadas de maneira que eu tenho uma experiência omnichannel para o usuário interno quando ele pede um help. A gente tem um motor, né, de intenções que está sendo muito desenvolvido e esse motor de intenções vai consolidar diversas ferramentas para que seja muito simples do usuário fazer uma pergunta e ter a resposta de como ele vai ter ajuda, né, ou como ele caminha para aquele cenário. Os nossos motores de Risk Assessment para Change Management também é algo que a gente investe muito. Então, a capacidade de identificar, a partir de parâmetros que cada empresa customiza,
se uma determinada mudança ela pode ser aprovada automaticamente, não pode, ou quando eu tenho integrado com Bitbucket, como é que eu faço uma flag num determinado commit para que se aquela mudança teve um problema, ela possa fazer um rollback. São coisas muito legais que simplificam a vida e diminuem algumas tomadas de decisões que podem ser mais simples. Outra coisa, obviamente, né? A gente vai escalar, a gente vai estar lançando o Jira Service Management com capacidade na cloud para até 20 mil agentes. Pessoal, vocês sabem o que significa isso? Uma implementação hoje de 500 mil agentes é uma implementação muito grande. É grande, tá? Para o nosso contexto no Brasil. Eu tive um cliente esses dias que queria implementar 1.400 agentes e ele estava com medo. Pô, será que a plataforma é segura ou não? Ele já tinha tido experiências com outras plataformas online. Não vou citar nomes aqui, né? Não é o caso, mas que realmente não tinham segurado o tranco, sabe? Quando chegava em centenas, milhares, o negócio começava a ficar lento. E a Atlassian está lançando, né, vai lançar nos próximos meses uma estrutura capaz de suportar 20 mil agentes. Isso é um número fantástico, assim, mostra que a nossa arquitetura é extremamente sólida, né? Estou tentando aqui só ganhar tempo, tá, Fernando? Se quiser fazer alguma pergunta aí, por favor. Não, vai lá, né? Isso aí mesmo. Sobre feedback para clientes, tá? Se eu tivesse que dar uma dica para vocês, se eu tivesse que dar assim, uma recomendação que eu tenho visto. Pessoal, a principal recomendação é não tentem implantar um ITSM usando o Jira Service Management as is, tá? Não tentem pegar o que vocês têm hoje dentro da empresa de vocês, colocar um Jira Service Management, vou usar uma linguagem bem coloquial, tá? E marretar para atender o que vocês têm hoje. Se vocês vão fazer um processo de trocar uma ferramenta, de provocar uma mudança nessa área tão sensível que é o suporte dos serviços que geram valor ao cliente, pensem bem nisso. A geração do valor, quando a gente desenha, né, os value streams, ele depende diretamente do gerenciamento dos serviços conectados. Existe uma relação direta para qualquer objetivo de negócio. Se vocês vão mexer nisso, seja implantando uma ferramenta, substituindo uma ferramenta, por favor, é a oportunidade de rever tudo aquilo que vocês hoje têm como prática. E por que eu digo isso, pessoal? Porque como a ITSM é um conjunto, uma biblioteca, né, de práticas, vamos dizer aqui um framework, eu sei que está errado, tá? Mas, enfim, muito já consolidado no mercado, eu ainda vejo muita gente presa change management, incident management, problem management, e fica focado naquela caixinha quadrada, inflexível e quer que todo mundo siga certos processos. Quando eu olho para o ITIL 4 e quando eu já olho para o ITIL 5, eu vejo mudanças fundamentais, e desculpa, vocês podem discordar de mim, mas aqui eu acho que é uma forma para a gente ter opiniões, corrigindo muitas coisas que eu acho que o ITIL 3 deixou mal colocadas do ponto da inflexibilidade dos processos, que foi o que gerou atrasos na implementação de ITSMs em muitas empresas. Eu tinha que seguir processos assim quase que religiosos ali, muito burocráticos. Isso inviabilizou porque não casou com a velocidade de mudança da agilidade, do mundo, de todos os paradigmas macroeconômicos, microeconômicos, políticos, sociais, etc. Agora, quando eu olho para o ITIL 4, o ITIL 4 dá 2 passos atrás e diz, poxa, gente, não dá para ser inflexível, a gente tem que conseguir ter algumas práticas, e na classe a gente chama de autonomia, né? Com liberdade, enfim. Eu preciso ter um paradigma diferente. Então, o que eu quero dizer para vocês? Se vocês hoje, né, moram num apartamento de 3 quartos e tentam se mudar para uma casa no campo, ou tentam ter um outro ambiente, e o ambiente no mundo mudou muito nos últimos anos, não adianta levar todos os móveis, levar aquela mesma vida. Vocês têm que parar e repensar tudo sobre como é morar agora naquele novo ambiente. E para mim, essa é a oportunidade. Tá? Essa é a oportunidade se vocês forem realmente avançar e implementar a Jira Service Management. Né? Deixa eu só responder, porque tem uma pergunta aqui que é legal. Tem uma pergunta aqui que é legal, na verdade, um comentário sobre a parte de plugins, né? A gente chama de apps hoje, mas enfim, e a paridade com a ferramenta, né? Acho que da Rosana. Obrigado, Rosana. Esses feedbacks são sempre importantes para nós, né? Boa. Deixa eu explicar, assim, eu vou tentar ser muito simples. Lembra que eu acabei de falar de 20 mil, né, agentes? A Atlassian, ela preza pela arquitetura. E um dos segredos do nosso sucesso, para a gente ter chegado de 2002 até hoje, foram as premissas e os valores fundamentais que a gente deu para uma arquitetura sólida das nossas soluções.
Eu quero que vocês façam a seguinte reflexão. Isso já foi feito aqui, uma análise de risco. Imagina se cada app desses, que for desenvolvido por um terceiro, ele pudesse ser feito para só 5 usuários dentro de uma instância que tem 50. Em primeiro lugar, como é que eu faço controle de acesso? Né? Poxa, eu vou lá e faço uma flag para cada usuário. E quando o usuário sai, quando o usuário entra. Imagina agora, todo mundo estudou, todo mundo não, perdão, né? Eu fiz ciência da computação, muita gente fez. Imagina a complexidade, O2, O13, como é que a gente está chegando no nível de complexidade da solução. Depois disso, qual o comportamento de um usuário que tinha acesso ao app, está na instância, mas perdeu acesso ao app? O que tem que aparecer na tela? E agora adiciona essa complexidade, eu tenho 2 vendors que Atlassian de um lado e um vendor do outro desenvolvendo isso e tendo que bater. E depois isso tendo que ter uma qualidade suficiente para estar no marketplace e ter solidez para chegar na mão de vocês. Pessoal, quando eu somo tudo isso, a complexidade tornaria não só impossível, como caríssimo o desenvolvimento de qualquer app. Então, esse app que permite 5 quality assurance dentro do universo de 50, talvez ele fosse custar muito mais do que custo de 50 hoje, porque são muitas áreas dentro da ferramenta. E a própria ferramenta ela começaria a ter código, muito código. Agora, multiplique isso pela quantidade de apps que tem lá dentro, porque cada um vai precisar ter esses controles. Imagina a quantidade de código dentro da nossa plataforma que está sendo usada para situações como essa, multiplicado pelo número de apps. Pessoal, não é que a solução não seja boa. É uma boa ideia. Mas, tecnicamente, eu preciso do trade-off de eu sigo com uma solução que segura 20 mil, vocês não precisam de 20 mil, mas que é muito sólida, ou eu começo a pendurar coisas que no curto prazo, eu vou voltar à minha abertura, no curto prazo vão dar satisfação no meu usuário e no longo prazo vão começar a gerar frustração, porque, cara, a quantidade de bugs, a quantidade de tudo que vai acontecer nesse controle é enorme. Então, esse é um pouco da resposta, tá, Rosana? Talvez não seja exatamente o que você gostaria, enfim, mas esse é um pouco dos porquês, tá? A gente já fez muito essa análise aqui dentro, a gente escutou muito esse feedback, a gente já tentou muito achar um caminho para fazer isso e a gente não encontrou um caminho que não trouxesse um trade-off muito negativo no médio e longo prazo. E a gente tomou a decisão de não seguir nisso. Porém, e a última coisa que eu falo sobre isso é, tem a versão Enterprise, tá? Só para que vocês saibam, existe uma solução, claro que para larga escala de usuários, em que o cliente compra uma quantidade, vamos dizer que ele compre 1000 usuários de Jira, ele pode quebrar isso em diferentes instâncias e ele pode licenciar um app apenas para uma instância. Então ele poderia ter 1000 usuários, 50 Quality Assurances trabalhando numa instância e aí sim ter o Zephyr, que é o exemplo aqui, só nessa instância de 50 e ele não precisa pagar para os 1000. Né? Mas é uma arquitetura diferente, o Fernando sabe muito mais de arquitetura do que eu, isso dá para usar também em ambientes que não são tão grandes, não nessa versão, mas usar instâncias diferentes, uma conversa que vocês podem ter aí com a iPlayers. Tá bom? Acho que é isso, pessoal. Não sei, Fernando, se tem alguma dúvida, algum outro ponto, tentei só correr, desculpa a fala apressada, tá, pessoal? Foi perfeito, André. Até agora, nessa última parte dos apps ali, até tive uma aula aqui, cara. Até eu nunca tinha parado para pensar na arquitetura do produto, né? E a cloud, né? A Atlassian tem que suportar isso. Então, exato. E os apps, eles permeiam quase todas as issues, pessoal. Imagina que os apps, eles permeiam inclusive a parte do JQL, toda a base de dados. Imagina todos os use cases de usuário tem, não tem, tinha, ele interage com outro que tem. A issue tem um usuário que tem e outro que não tem. Aquele app. Imagina, nossa, a complexidade disso, pessoal, seria impossível. Não, bom ponto. Excelente. Deu para ter uma boa visão aí. A Rosana, ela adicionou uns comentários aqui, tá, André? Mas, Rosana, a gente está aberto aqui para depois conversar. Eu sei que tem bastante perguntas e pontos. Fica tranquila, Rosana. Era essa a ideia. E não está sozinha, né, Rosana? É importante, vocês não estão sozinhos, tá? Você não está sozinha. Muita gente tem o mesmo comentário e ele faz todo sentido, tanto que a gente já parou, já fez várias rodadas internas aqui de tentar quebrar a cabeça para achar um caminho. Até hoje não achamos, não quer dizer que amanhã a gente não possa achar, né? Exato, não, bom ponto. E essa pergunta é muito comum mesmo, André. Eu acho que quase todo momento, quando a gente vai fazer uma cotação, a gente acaba recebendo essa pergunta, a gente tem que explicar o modelo, né, de licenciamento. No fim dá tudo certo, todo mundo entende. Claro, tem, né, seus pés ali atrás com isso, mas tudo bem, né? Acho que segue, é um modelo bem importante para tudo. É isso, gente. A gente passou um pouquinho do tempo.
a gente respondeu as perguntas que apareceram aqui para nós, né? Eu tinha mais algumas aqui, mas eu acabei tomando muito tempo da interação, mas acho que essa era a ideia. Agradeço o Jefferson, agradeço o André. Eu particularmente adorei a conversa, assim, por mais que eu conheça muito vocês, escutando vocês, assim, é muito legal. E, novamente, agradeço a participação de todo mundo aqui também, né, que interagiram com a gente, ou que vão trabalhar com a gente ali também. O pessoal me lembrou que tem uma última pergunta aqui no pool para vocês responderem, se vocês tiverem um tempinho. Pelo que a gente viu, não responderam porque talvez estavam prestando atenção, isso é importante, né? Então, espero aí que tenha sido um bom bate-papo e agradeço aí os speakers, vocês são demais. Obrigado aí, gente. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, gente. Valeu, Fernando. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.